Então, a Prevent Senior ela viria como uma espécie de uma chancela para a ação negacionista do governo federal. Exatamente, senadora. As informações que eu tive são essas, de que ela iria validar, chancelar aquelas informações que haviam sido propagadas, fornecendo dados contundentes com a possibilidade de tratamento ou cura da Covid-19. Doutora Bruno, ministro, você fez uma referência, inclusive, do gabinete paralelo, não apenas em relação ao Ministério da Saúde, mas também ao Ministério da Economia. Como era que se dava isso? Havia, por exemplo, membros integrantes do Ministério da Economia que faziam essas conversas também com a Prevent Senior? Senadora, eu desconheço essa informação. A informação que chegou até mim foi a seguinte, que eram assessores que estavam alinhados com os interesses do Ministério da Economia. Em nenhum momento eu recebi nenhuma informação que descrevesse nome ou participação dessas pessoas. Era um alinhamento com relação aos interesses desse ministério. Ou seja, você acredita que não havia apenas no gabinete paralelo relação com o Ministério da Saúde, mas também com o Ministério da Economia? As informações que eu tive é que naquele momento, o momento em que eu recebo essas informações, que é entre março e abril de 2020, o alinhamento dos assessores era justamente porque o Ministério da Saúde ele estava andando numa linha contrária aos interesses do governo federal. E aí era necessário que o governo federal recebesse assessoria desses médicos, dessas pessoas que tinham esse tipo de alinhamento, mas eu não tenho como fornecer outros nomes porque eu realmente não recebi e não tenho essas informações. Doutora Bruna, na saída do Mandetta, nós tivemos o Taixe, na sequência que fez a substituição do Mandetta. E o Mandetta, exatamente no dia 31 de março, ele, em uma das entrevistas que ele sempre dava com frequência, quase que diariamente falando com a população brasileira, ele traz uma denúncia muito séria no momento que era, inclusive, de possibilidade de intervenção no hospital lá da Prevent Senior, porque das 120 mortes no estado de São Paulo, 80 vieram diretamente de lá. O que nós tivemos logo na sequência, no prazo exatamente de 48 horas aproximadamente, nós tivemos uma mudança protocolar no protocolo do Conselho Federal de Medicina em relação a esse atendimento, mais especificamente em relação, por exemplo, ali à autonomia médica. Você também tem alguma informação nesse sentido? E se ao mesmo tempo também, por exemplo, a Rede Prevent Senior manteve contato com o ministro posterior, que no caso foi o Taixe, se havia, por exemplo, neste exato momento aí, que foi precisamente no mês de março, no mês de abril, essa conversa também com o ministro que o sucedeu? Você tem alguma informação desse processo inteiro? Porque ele faz uma denúncia em relação à Prevent, 2 semanas depois ele é demitido, né? Você chega com um novo ministro, você tem informação do que aconteceu precisamente nesse período? A informação que eu tive é que, uma vez realizado esse pacto ou aliança, junto com entre esse conjunto de assessores que depois foram denominados por essa comissão parlamentar como sendo o gabinete paralelo, mas que na época eram apenas os assessores, é que após esse contato lhe foi transferida certa segurança. Então a Prevent Senior ela tinha segurança que ela não sofreria fiscalização do Ministério da Saúde ou de outros órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. Inclusive foi essa segurança que fez nascer neles o interesse de iniciar um protocolo experimental, cientes de que não seriam devidamente investigados ou averiguados pelo Ministério.